E aí, hoje o nosso papo é sobre aquela dor de cabeça que, vamos combinar, quase todo desenvolvedor já teve. Criar objetos muito complexos. Se por acaso você já se viu perdido numa lista gigante de parâmetros dentro de um construtor, pode relaxar, porque o padrão Builder talvez seja exatamente o que você precisa. Vamos desvendar juntos como ele funciona? Dá uma olhada nisso aqui. Uma chamada de construtor que é quase um código secreto, né? Longa, cheia de true e false. O que significa o terceiro true? É borda recheada? E o quinto false é sem cebola? Sem ter a documentação ali do lado é simplesmente impossível saber. É exatamente para acabar com esse tipo de código confuso e frágil que o padrão Builder foi criado. Pois é, esse problemão tem nome. É o construtor telescópico. Um famoso antipadrão. O nome vem daquela prática de criar vários construtores, cada um com um parâmetro a mais. Isso acaba nos forçando a escolher entre duas soluções que, na verdade, nenhuma delas é muito boa. De um lado, a gente tem a opção do construtor gigante, aquele que aceita tudo. E aí, na hora de usar, a chamada fica feia, cheia de null, confusa, um caos. A outra alternativa, a explosão de subclasses. Imagina só ter que construir uma casa. Você cria a classe casa com piscina, depois a casa com jardim, e aí, uma casa com piscina e jardim. A quantidade de classes vira um monstro e o projeto fica insustentável rapidinho. E é aqui que entra a solução elegante para toda essa bagunça. O padrão Builder chega com uma abordagem completamente diferente, focada em clareza e principalmente em separação de responsabilidades. A ideia central do Builder é simples, mas muito poderosa. Em vez de passar tudo de uma vez só, a gente constrói o objeto passo a passo. Algo como adicione o motor, agora coloque 4 assentos e, por fim, pinte de vermelho. Cada etapa é um método super claro, o que nos dá controle total e flexibilidade para montar só o que a gente realmente precisa. Essa citação resume a ideia perfeitamente. A responsabilidade de construir o objeto não é mais da classe do próprio objeto. Essa tarefa é delegada para um especialista no assunto, o Builder. E aqui a gente vê a diferença na prática. É gritante. À esquerda, aquela chamada confusa e cheia de parâmetros. À direita, um código que a gente lê como se fosse uma frase. Cada passo é explícito, é claro, se autodocumenta, a leitura e a manutenção do código melhoram da água para o vinho. Beleza, mas para essa mágica toda acontecer, o padrão se apoia em 4 componentes principais que trabalham em equipe. Vamos dar uma olhada no papel de cada um nesse processo de construção. O primeiro componente é o mais óbvio, o produto. É o nosso objetivo final, o objeto complexo que estamos tentando montar. Pode ser um carro, uma pizza, um relatório, tanto faz. E o importante é que os produtos finais não precisam ter nada em comum entre si. Em seguida, temos a interface Builder. Pensa nela como se fosse a planta de uma fábrica. Ela define quais são os passos da montagem. Por exemplo, tem que ter um passo construir paredes e um instalar janelas, mas ela não diz de que material. É basicamente o contrato que todos os construtores específicos vão ter que seguir. E é aqui, com o Builder concreto, que a coisa acontece de verdade. Ele é o operário que pega a planta e coloca a mão na massa. Um casa de madeira Builder vai implementar o método construir paredes usando madeira. Já um castelo Builder vai usar o mesmo método, mas com pedra. Eles seguem o mesmo contrato, mas produzem resultados completamente diferentes. Por último, a gente tem o diretor. Mas atenção, ele é um componente opcional. O diretor funciona como um gerente de projeto. Ele conhece as receitas prontas para as configurações mais comuns. Por exemplo, ele pode ter um método construir carro esportivo que já sabe exatamente a ordem dos passos que precisa chamar no Builder. Então, o fluxo completo fica assim. O cliente, que é o nosso código, decide o que quer e cria o Builder certo para isso. Se tiver uma receita pronta que ele queira usar, ele entrega esse Builder para o diretor. O diretor orquestra toda a construção e, no final, o cliente só pede o produto prontinho direto ao Builder. Ok, a teoria é ótima, mas nada como ver o código funcionando, né? Vamos ver um exemplo conceitual em Python que vai deixar bem claro como tudo isso que a gente falou se encaixa. O nosso ponto de partida é a interface Builder, a nossa planta. Repara que ela funciona como um contrato, definindo os passos que todo Builder concreto vai precisar implementar, como produzir underline parte A ou produzir underline parte B. Agora, o nosso Builder concreto. É ele que dá vida àquele contrato, implementando os métodos para, de fato, adicionar as partes ao produto.
Um detalhe muito importante aqui é o método de reset, que garante que cada produto novo seja construído do zero, sem nenhuma sujeira do produto anterior. E aí entra o diretor, o nosso gerente de obras. Ele não se importa como as peças são feitas, só com a ordem em que elas devem ser montadas. Ele pode ter uma receita para um produto mínimo, usando só algumas partes, e outra para um produto completo, usando todas. Isso ajuda a centralizar e a reutilizar essa lógica de montagem. E, finalmente, o nosso código cliente em ação. Veja que ele pode usar o diretor para criar um produto com a receita padrão, mas logo depois, ele mesmo chama os métodos do Builder diretamente, criando uma configuração totalmente personalizada. Isso mostra o quanto o padrão é flexível. Bom, mas como toda ferramenta, o Builder-On é uma bala de prata. É super importante saber quando ele é a escolha certa e, claro, quando ele pode ser um exagero. Use o Builder principalmente nestes 3 cenários. Primeiro, para se livrar de vez daquele construtor telescópico. Segundo, quando o mesmo processo de construção precisa criar produtos com aparências diferentes, como a casa de madeira e o castelo de pedra. E terceiro, para montar objetos que são realmente complexos, como árvores de componentes. Resumindo, as vantagens são bem claras. A gente ganha controle total, passo a passo, reutiliza a lógica de construção e, o mais importante, isola a complexidade seguindo o princípio da responsabilidade única. A desvantagem? Bem, para objetos muito simples, criar um monte de classes novas pode complicar as coisas sem necessidade. Se tem uma coisa para a gente guardar desta conversa é esta. O Builder cria uma barreira entre o como um objeto é construído e o que ele representa no final. É exatamente essa separação que traz todo o poder, toda a flexibilidade e, principalmente, a clareza para o nosso código. E para terminar, fica aí uma reflexão. No seu projeto agora, qual objeto complexo poderia ficar muito mais simples com essa abordagem? Pensa naquele construtor com 10 parâmetros que ninguém mais entende. Talvez esteja na hora de chamar um Builder. Valeu por acompanhar e até a próxima!